Existem três operadores matemáticos importantes que a gente usa um pouquinho no começo do curso para falar de ondas eletromagnéticas, de equações de Maxwell. Esses operadores são representados por este símbolo aqui, que é o NAPLA. E eu falo operadores porque, apesar de ter o mesmo símbolo, eu posso aplicar um produto escalar desse operador em um vetor. Então, por exemplo, eu tenho um vetor, um campo vetorial U, eu aplico o operador nele e o resultado disso aqui vai dar um número. Por que dá um número? O exemplo mais besta que a gente pode dar é se você imaginar que isso aqui é um rio. Então aqui eu tenho a margem direita, a margem esquerda e eu tenho um fluxo de água lá para cima. Neste sentido. Como vocês podem lembrar dos cursos de Física 2, essas linhas aqui que a gente usa para representar o fluxo, elas dão a informação da seguinte maneira. Então, dado um ponto, por exemplo, esse aqui, e daqui sai um vetor que aponta na vertical para cima. Então, significa que ali há um fluxo naquela direção. E quando há mais linhas próximas umas das outras, elas estão mais densamente ocupando uma região, isso representa que naquela região o fluxo é mais forte, é mais intenso. Se a gente vai falando de um fluido, significa que o fluxo faz que neste fluxo está passando um volume maior nessa região em que as linhas são mais densas. Então, se você tem um campo vetorial U, então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse U, esse vetor, ele vai ser uma função de, por exemplo, x, y e z. Quando eu aplico o operador NAPLA em cima desse vetor, isso é o que a gente chama de divergente. Então, eu aplico o operador, eu vou obter uma outra função que também é de x, y, z. Aí eu escolho um ponto, por exemplo, esse aqui, e neste ponto eu estou aplicando o operador NAPLA. Eu estou calculando assim o que é o divergente de U neste ponto que eu representei aqui. Se esse negócio der zero, significa que naquele ponto o mesmo tanto de fluxo saindo é o fluxo que está entrando, ou seja, nesse ponto não tem nenhuma fonte deste fluxo. O fluxo passa e o mesmo tanto que chega no ponto sai do ponto, e esse balanço é igual. Se esse negócio não der zero, então significa que, por exemplo, eu tenho, não sei, uma mangueira aqui e que ela está soltando água. Então daqui pode, por exemplo, sair mais fluxo do que está entrando do vetor U. Então significa que ali eu tenho uma fonte ou um sorvedouro aumentando a intensidade desse campo vetorial de alguma forma. Mas eu também posso usar o NAPLA de outras maneiras. Por exemplo, eu posso pegar o NAPLA e aplicar ele vetorialmente nesse vetor U. Isso aqui é um negócio que a gente chama de rotacional. Rotacional. Não se esqueçam, esse aqui é o divergente. Divergente. O rotacional ele faz outra coisa. Para começar, o resultado dele, já que é um produto vetorial, o resultado vai dar um outro vetor. E a ideia é basicamente a seguinte: se você
calcula o rotacional desse campo U. Então vai lá, vou escolher um outro ponto agora, esse aqui. Se eu escolher esse ponto aqui e o rotacional nesse ponto der 0, então isso significa que para dar a volta nesse ponto aqui, eu não realizo trabalho nenhum. Isso quer dizer o seguinte: do mesmo jeito que num pedaço do percurso a água te empurra para lá, ela é contrária ao seu movimento. Numa outra parte, quando você está aqui embaixo, por exemplo, o fluxo da água aqui, ele vai ajudar você. E ele devolve a energia que ele te fez gastar anteriormente. Isso é uma definição um pouco simplificada, claro, mas é útil para a gente aqui, porque então o rotacional serve para a gente identificar campos que são conservativos. Um campo conservativo é um campo cujo rotacional vai dar 0. E a terceira forma de usar o Napla, que também é importante, é se a gente usar ele em um escalar, não em um vetor. Veja que não tem a setinha aqui, não é vetor, por isso que é importante usar a setinha ou fazer o negrito sempre que necessário, para identificar os vetores. Então, quando eu tenho o divergente de U, desculpa, quando eu tenho o gradiente de U, isso aqui é o gradiente, então significa que U é uma função de x, y, z, que ela tem um valor em cada ponto. Ela não é um vetor, ela não aponta para lugar nenhum. Então você dá as coordenadas x, y, z, e isso aqui vai te dar um número. Então, se eu tenho uma região qualquer aqui do espaço, onde essa função u de x, y, z funciona, então eu escolho um ponto qualquer, por exemplo, esse aqui, pego as coordenadas x, y, z desse ponto, jogo na função e vou obter um valor de u. Quando você pega o gradiente de u, nesse ponto aqui, o gradiente aponta na direção em que o vetor u diminui. Vamos fazer assim. Então, suponha que essa função u, ela tem um valor aqui nesse ponto. Vou fazer um xzinho aqui agora. Ela tem um valor aqui e que esse valor vai diminuindo nessa direção. Então, quando você calcula o gradiente de u, ele vai dar um vetor que aponta nessa direção aqui. Mais ou menos isso que eu tentei desenhar e que ficou ridículo, é claro, né? Esses três operadores têm propriedades bastante interessantes. Foi um ramo de estudo muito importante da matemática por muito tempo, não sei se ainda é. Para generalizações, com mais dimensões, etc. Mas, para nós aqui, o que interessa é fazer algumas operações básicas com as equações do eletromagnetismo, para a gente poder tentar ter uma ideia, pelo menos, de o que o Maxwell fez de tão importante para o eletromagnetismo há cerca de 200 anos aí. Só tem uma propriedade que a gente vai usar e eu não vou demonstrar ela aqui, eu só vou enunciá-la. E essa propriedade é a seguinte: se eu tenho um campo vetorial qualquer, U, o rotacional do rotacional deste vetor U é igual ao divergente do gradiente de U menos o laplaciano de U. Aí você pode perguntar, mas por que você disse que aqui é
divergente do gradiente e não gradiente do divergente? Simplesmente porque aqui é um vetor, né? Então, se aqui é um vetor, eu não posso calcular o gradiente dele, porque eu calculo o gradiente de um escalar. Então, isso aqui, ele é o gradiente do divergente de u, que tem que dar um vetor, porque aqui do lado esquerdo tem um vetor e aqui desse lado eu tenho um vetor. Então, lembrando que este aqui é o gradiente e esse aqui é o divergente.